Boa noite. No país por onde vamos viajar, as casas mais simples convivem com palácios monumentais. Nas grandes e pequenas cidades, a pobreza é a característica mais visível. Mas poucos povos no mundo podem ostentar tamanha riqueza e diversidade cultural quanto o indiano. A terra dos marajás, dos elefantes deuses, dos animais sagrados, está no nosso último especial de aniversário. E quanta vida selvagem! Nossos repórteres conseguem ficar a poucos metros do temido tigre de Bengala, o verdadeiro rei das florestas asiáticas. Vamos visitar templos, cidades coloridas, atravessar desertos, conhecer uma arquitetura impressionante e descobrir quem é o mais rápido cortador de cebolas de toda a Índia. O Globo Repórter desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo, no interior de São Paulo e sul de Minas. Antiga e moderna, pobre e cheia de ostentação, selvagem e superpovoada. O fascínio da Índia está nos opostos. É o segundo país mais populoso do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, quase 7 vezes mais que no Brasil. E toda essa gente vive numa área equivalente à região norte do nosso país. Por isso, algumas cidades têm esse caos urbano diário. Mas a Índia é um caminho de contrastes. 10% do território são formados por desertos, recantos de silêncio, onde o homem tem espaço para contemplação. E por que não? Um passeio de camelo. Bem-vindo à Índia, o país da diferença, onde a diversidade se multiplica como grãos de areia. O camelo é meio de transporte, na areia e no asfalto. O trânsito das cidades permite carga pesada, mais de 1 tonelada, e o motorista sobe de elevador. No estado do Rajastão, as surpresas estão na pista. E o motorista tem que dar seus pulos. O macaco é uma das divindades da Índia. Hanuman, deus da perspicácia. Por isso os hindus compram bananas e distribuem aos bichos como oferenda. Isso quando os próprios macacos não se servem sozinhos. Espertos e folgados. Se deixar, montam mesmo. As vacas sagradas têm a preferência no trânsito. A Índia contabiliza mais de 300 milhões de deuses. E muitas dessas divindades são animais. Nossa equipe cruzou 3 estados: Rajastão, Delhi e Madhya Pradesh, no centro da Índia, lugar de estradas apertadas. Nosso destino é o Parque Nacional Kanha, um refúgio da vida selvagem. Esse é um monumento à ironia. O arco feito com chifre de cervo lembra o tempo em que essa era uma reserva de caça. Aqui a elite inglesa se divertia matando os animais. Isso até 1972, quando foram criadas as leis de proteção. O Parque Nacional Kanha inspirou o Livro da Selva, do escritor Rudyard Kipling, narra a história de Mowgli,
Um menino criado com lobos e que enfrentou um terrível vilão, o tigre. E é exatamente atrás desse animal que nós vamos agora, já sabendo que de vilão o tigre não tem nada. Nós é que estamos invadindo o espaço dele. Nessa diversidade de ambientes vivem cerca de 100 tigres. E os guias seguem o rastro da fera. Logo entendemos por que existem tantos felinos. O cardápio de presas tem muitas opções. Só o chital, o cervo indiano, tem 35 mil exemplares. Os machos, com as galhadas, mantêm haréns com até 15 esposas. Para chamar a atenção da fêmea, o macho faz uma coroa com o mato, como se fosse o rei do pedaço. Os chitais vivem em parceria com os langures. Estão aos montes pelo chão, cheios de pose. Figuras simpáticas e serelepes. Lá do alto, avisam os amigos sobre o perigo. Com a sentinela atenta, o chacal não teve sucesso na caçada, mas já tinha se garantido no dia anterior. Essa turma animada é a do sambar, o maior cervo indiano com 2 metros de altura. Entre os antílopes, o black buck se destaca pelo tamanho dos chifres, tem mais de 1 metro. Nas áreas alagadas está o barazinga, bicho que se alimenta de plantas aquáticas. Existia aos milhares, mas quase foi extinto. E por aqui também tem bicho grande, peso pesado. Os elefantes, usados como meio de transporte pelos guardas florestais. São guiados com os pés. É o único animal com porte suficiente para intimidar os tigres. De acordo com as regras do parque, durante o safari a gente não pode descer do carro nem para fazer xixi. São apenas 2 paradas durante o dia, no café da manhã e no almoço. E a gente desce numa área considerada mais segura. O guia já está preparando a refeição aqui, tudo no improviso, em cima do capô. E eles garantem que nesse lugar a gente não corre o risco de virar almoço de tigre. A sobremesa é mais poeira nos 200 quilômetros de estradas do parque. Mas o tigre não facilita a nossa vida. Após um dia inteiro de procura, freada brusca, pertinho de uma fêmea. E pelo jeito ela não gostou. Nosso guia está afastando o carro, porque o bicho está muito próximo e começa a ficar perigoso. Ele encara a gente e vem mesmo. Finalmente, o tigre está cruzando o nosso caminho. É uma fêmea. Agora ele entrou ali pela mata, a gente está aguardando para ver se ele volta. Ele ficou menos de 2, 3 metros da gente. O coração bate acelerado, a gente fica a 1000 por hora aqui. Ficamos de olho, mas nada do tigre voltar. Foi só o começo. São 4 dias madrugando nos safaris. O sol aquece a planície indiana e desperta a vida. Com novidades na terra e no alto. Entre as 300 espécies de aves, a elegância do drongo-rabo de raquete. E as cores do kingfisher,
uma das aves mais populares da Índia. Seguimos pelas trilhas da floresta. E a movimentação dos bichos dá o alerta. Os guias se agitam. Dessa vez, um macho surge diante de nossas lentes. Tem mais de 1 metro de altura e impõe respeito. Agora podemos ver os detalhes das patas que caminham para dentro. E por onde ele anda, demarca o território. A gente está a poucos metros aqui do tigre, é um macho com mais de 300 quilos. Olha que animal espetacular. Não é à toa que ele é o rei da floresta indiana. O tigre pode saltar a uma distância de 6 metros com facilidade. Mas os guias dizem que os ataques são raros. E a força da mordida chega a 200 quilos. Sabe se camuflar como ninguém. E usa muito bem os caninos, que chegam a 7 centímetros de tamanho. As garras afiadas são fundamentais nas caçadas. Um adulto macho chega a comer 40 quilos de carne num só dia. Mas a emoção vira medo quando o tigre muda a expressão. Parou, tá encarando a gente aqui. Momento de tensão. Não é brincadeira, não. Por sorte, o olhar atravessado tem outro endereço. Macho e fêmea cruzam o mesmo caminho e se aproximam aos poucos. O macho e a fêmea estão se cheirando, se reconhecendo. A gente está em pleno período de acasalamento. Pode ser que dê namoro ali. O galã investe, mas a dama se deita de lado. Tipo, hoje não, tô com dor de cabeça. O tigrão tenta mais uma vez e leva outro fora. Não deu namoro. Mas se ela tivesse no período fértil, seriam 60 vezes por dia, durante uma semana. A fêmea não quis acasalar porque tem filhotes ainda muito jovens. Só 10 ou 12 meses depois de ter os filhotes, ela está preparada para acasalar outra vez. Se ela ficar muito tempo namorando com o macho, os filhotes vão morrer sem comida. A estimativa de tigres na Índia era de 100 mil no século XIX. Caiu para 40 mil na década de 70. Hoje são 2.200, de acordo com o projeto Tigre do governo indiano. Foi fundado por Kailash Sankala, funcionário público de meio ambiente que tinha um tigre de estimação em casa. Hoje o neto dele trabalha numa ONG para a conservação dos bichos. A primeira lição que a mãe tigre dá ao seu filhote é que os humanos são os predadores, diz ele. Ao redor do parque cheio de tigres, não existem cercas. E nas pequenas vilas vivem 120 mil pessoas. Alguns moradores fazem construções suspensas. Esse reclama que os tigres atacam o gado e o governo nem sempre dá a compensação. Acidentes envolvendo felinos e humanos nessa região são raros. A manutenção das estradas do parque é feita por mulheres que trabalham na rota dos tigres. Parvati diz que nunca viu o bicho e nem tem medo. Os animais não atacam se não tiverem uma razão, a não ser que você perturbe, chegue muito perto, jogue uma pedra. Se você mantém uma certa distância, não terá problemas. Normalmente, se o tigre aparecer, vai te olhar e mudar o caminho. No país da diferença, homens e bichos tentam conviver em harmonia.
cada um defendendo seu espaço. Uma cidade dourada, outra azul e a terceira rosa. Para chegar às cidades coloridas, vamos atravessar o deserto em lombo de camelo. É daqui a pouco. No oeste da Índia, um horizonte redesenhado ao sabor dos ventos. O deserto de Thar. Quase 500 quilômetros de areia e silêncio. Só quebrado com os filhos do deserto. O povo San, conhecido pelas cores e enfeites. A menina de 7 anos se chama Durga, nome da deusa de vários braços que combate os demônios. Sob a luz do sol ou do fogo, as tribos mostram o ritmo e habilidades circenses. A dançarina equilibra 6 vasos na cabeça e com os pés desafia 2 espadas. Lila diz que não se machuca porque já está acostumada. E claro, as lâminas não são afiadas. Na rota do deserto, um oásis com tons de areia. Jaisalmer, a cidade dourada. Foi fundada no ano 1156 por um Rajput, um guerreiro, segunda casta mais importante da Índia. Conserva uma arquitetura com ares medievais. Há 9 séculos, Jaisalmer era uma importante rota da seda, mas hoje vive do turismo, graças às construções feitas com arenito dourado, material encontrado em grande quantidade por aqui. Esse é um dos poucos lugares do mundo onde parte da população vive dentro de uma fortaleza, a Gigante de Pedra. No alto da colina, a fortaleza é soberana. Erguida em pedra sobre pedra, a sentinela do templo preserva os canhões, templos e casas onde mora gente como o seu Noami. O senhor de 67 anos conta que várias gerações da família dele moraram aqui. E como é uma fortaleza, é muito seguro viver nesse lugar. 30% da população de Jaisalmer moram dentro do forte. E as pedras de arenito também viram arte. Davison leva 5 dias para esculpir os trabalhos feitos como na antiguidade. Assim, ele ajuda no orçamento da família. O menino de 13 anos fala o Marvari, um dos 400 dialetos da Índia, mas entende um pouquinho de inglês. Congratulations! Daniela! Daniela! A arte nas construções também impressiona. Essa é Pátio Arravel, a casa de comerciantes do século XVIII. É repleta de detalhes inspirados na arquitetura hindu e muçulmana. Em Jaisalmer, até o cemitério é charmoso. O lugar onde os comerciantes eram cremados tem mausoléus de areia dourada. A 300 quilômetros dali, o cenário muda de cor. Na cidade de Jodhpur, tá tudo azul.
Se usa cal e anil para pintar as casas porque nessa região faz muito calor. O cal se usa para refrescar a casa e o anil contra os mosquitos e outros insetos, como um repelente. O azul também identificava a casa de um brahmane, um sacerdote, mais alta categoria na hierarquia das castas. Por isso são comuns os pequenos templos e cerimônias. O sino toca o espírito. Os sacerdotes passam uma mistura de leite, sândalo e ervas na testa. Durante 3 horas seguidas, repetem mantras. Dão iogurte com água do rio Ganges para Shiva, o deus da destruição e da transformação. Gopishkan Joshi explica que o ritual se chama Abhishek, o banho dos deuses. É feito toda segunda-feira. O ponto de encontro de Jodhpur é o Sardar Market, o mercado que lembra um camelódromo. Na praça, a herança do domínio britânico é um cartão postal, mas não é o único. A 120 metros de altura, o Monte Rochoso se confunde com o Forte Mehrangar. Construído durante 4 séculos, tem a dimensão do poder dos Marajás, os antigos reis. É um complexo com vários palácios, tem que andar bastante. Aqui viveram 24 Marajás, cada um com seu estilo preferido de arquitetura. E dessa mistura estão o charme e também a imponência do lugar. O complexo tem arquitetura hindu e mogol, invasores muçulmanos. São vários palácios, onde viviam os Marajás e a família. Com toda a ostentação. Esse ambiente é decorado com 80 quilos de ouro maciço. O guia explica que é o Palácio das Flores, o lugar de entretenimento do Marajá. Aqui as dançarinas faziam apresentações para o rei e os convidados. As rainhas eram proibidas de entrar. O Marajá Takatsin, que viveu no século XVIII, se casou com 30 mulheres e tinha mais 31 concubinas, as extraoficiais. Para decidir quem iria passar a noite nos aposentos do Marajá, as mulheres participavam de jogos como ludo. O dono do harém teve 48 filhos e todos os descendentes viveram no forte. As esposas dos Marajás eram chamadas Maranes. Quase não apareciam em público e eram carregadas por vários homens num transporte fechado, uma das atrações desse museu. De acordo com a tradição, quando o Marajá morria, as Maranes se sacrificavam. No dia do enterro, elas acompanhavam o corpo do marido por esse trajeto que nós estamos fazendo. Iam distribuindo as joias que ganhavam. Na cremação do corpo do rei, as esposas se atiravam ao fogo, mas antes deixavam a última recordação, a marca das mãos nessa parede, a prova da fidelidade. Na vizinha Jaipur está o Forte Amer, que são 7 quilômetros de muralhas. Para chegar à fortaleza, o veículo é o mesmo dos antigos reis. Passamos pelo lago e um jardim suspenso. Dentro do Forte Amer, mais verde muito bem cuidado, desde os tempos em que o Marajá fazia os passeios. Relíquias arquitetônicas do século XVIII, época em que a Índia tinha 600 reis. Por toda Jaipur estão os mais conservados palácios da época dos Marajás. Como cada cidade tem uma cor, aqui a tradição é esse marrom desbotado, que eles chamam de rosa. A história desse lugar passa pelo domínio dos Marajás.
A cidade rosa ficou assim por determinação do Raja Man Singh. Em 1876, ele recebeu a visita do príncipe de Gales e pintou todos os prédios da mesma cor para causar uma boa impressão. A esposa favorita do Marajá adorou o resultado e convenceu o marido a criar uma lei onde ninguém mais poderia mudar a cor dos prédios. Mais de 140 anos depois, a Cidade Rosa continua impressionando os visitantes. O Palácio dos Ventos é a construção mais icônica de Jaipur. Nas janelas cheias de furinhos, as mulheres dos Marajás acompanhavam o movimento das ruas, sem serem vistas. Com um triciclo chamado Rickshaw, percorremos essa cidade com 6 milhões de habitantes e um trânsito ensurdecedor. Mal educado é quem não buzina para alertar o outro. Abdul Sharik, que já morou no Brasil, diz que o barulho não incomoda. Nós estamos acostumados com isso, né? Como que acostuma com isso? Porque nós nasceu aqui e todo dia nós passeamos na rua e todo mundo buzinando. Quem acelera a economia de Jaipur é a produção de tapetes. Um trabalho artesanal e demorado. Cada peça leva até 4 meses para ficar pronta, mesmo com a rapidez na tecelagem. Os desenhos são marca registrada de cada família e atravessam gerações. Anshul faz parte da quinta. Mostra a coleção de tapetes feitos com seda, lã e pelo de camelo. As gravuras com flores são inspiração do hinduísmo. O preço dos tapetes começa com $200, mas vai muito além. $20,000? Yes. $20 mil um tapete? Yes. Ele está dizendo que tem tapete aqui de $20 mil. Anshul nos mostra a raridade. Está me dizendo aqui que esse tapete foi feito durante 18 anos por uma única pessoa. Ele é todo trabalhado aqui nos detalhes. Os desenhos representam as flores do deserto. E os detalhes também podem ser vistos no verso do tapete. A grande quantidade de nós é a prova de qualidade. On the wall? É uma obra de arte para ficar exposta na parede, como um quadro, e não no chão, diz o gerente. Nem os excêntricos marajás pisariam num tapete tão caro. Um povo movido pela fé e o inacreditável recorde do mais rápido cortador de cebolas de toda a Índia. É daqui a pouco. A fé move a Índia. Berço do budismo, jainismo, hinduísmo. Religiões ligadas à crença de karma e reencarnação. Mais de 80% da população é hindu, terceira maior religião do mundo. Entre os milhões de deuses, alguns são mais populares, como Gangor. Gangor é a deusa para quem as mulheres solteiras fazem orações pedindo um noivo bonito e bem-sucedido. Quem não conseguiu nada com Santo Antônio no Brasil, pode tentar com ela, né? Quem sabe? A segunda maior religião é a muçulmana. Mesmo após a divisão com o Paquistão, para onde foi a maioria islâmica. A mesquita Jama Masjid, em Nova Delhi, é uma referência. Construída em 1656 pelo imperador mogol Shah Jahan, o mesmo do Taj Mahal, pode receber até 25 mil peregrinos. Só 3% da população indiana é adepta ao cristianismo. Este é o Gurdwara Bangla Sahib, o templo da religião que mais cresce na Índia, o Sikhismo. São 20 milhões de seguidores no país. Para entrar, é preciso cobrir a cabeça, purificar os pés e as mãos.
A construção é revestida de mármore, prata e ouro. Mas o alicerce é a fé. Orações e hinos de louvores durante o dia todo. Os seguidores oferecem dinheiro e devoção. Todos veneram o 11º guru do sikhismo, Granth Sahib. Mas se engana quem acha que é uma pessoa. O guru é um livro escrito por outros mestres. Guarda os ensinamentos da religião e prega a adoração a um único Deus. É reverenciado durante o dia e à noite dorme num espaço que também é sagrado para os Sikhs. Os discípulos são conhecidos pelos turbantes. 8 metros de tecido para esconder os cabelos. Jurra Singh diz que leva de 10 a 15 minutos para colocar o turbante. No sikhismo não se corta o cabelo nem a barba. Bebida alcoólica e cigarros são proibidos. Homens e mulheres usam uma pulseira de prata e o kirpan, uma espada ou punhal. Do lado de fora do templo está o Sarovar, o lago de água sagrada. No século XVII, Delhi enfrentou grandes epidemias de cólera e varíola. E segundo os seguidores do sikhismo, nessa região havia uma fonte, onde quem se banhava ou tomava da água alcançava o milagre da cura. Na década de 70 foi construída essa enorme piscina, que virou o ponto de peregrinação dos devotos. De acordo com a religião, quem se molha aqui lava o corpo e também a alma. Essa família é hindu, mas frequenta o templo Sikh. Dizem que a água é milagrosa e cura. Eu sou hindu, mas também creio nisso. Afinal, o sikhismo nasceu do hinduísmo, diz Anjali. No restaurante Sikh, enormes tachos preparam alimento para mais de 2.000 pessoas todos os dias. Trabalho feito por voluntários. Como Amar Singh, cortador de cebola mais rápido da Índia. Está me dizendo aqui que ele cortou só hoje 80 quilos de cebola. Também com essa rapidez toda, né? A gente está com o timer aqui para ver quantas cebolas ele corta aqui, em quanto tempo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cebolas. Tem 12 cebolas, vamos ver em quanto tempo ele corta. Vou marcar aqui. Ready? Ok. Ele é muito rápido, é impressionante. 12, opa! Olha o tempo aqui, ó. Cortou 12 cebolas em 53 segundos. É um fenômeno. Ele tem Singh no sobrenome, como todos os Sikhs. É comerciante, uma vez por semana se dedica à cozinha comunitária, temperando o trabalho com muito bom humor. Ele dá risada porque é incrível, ele não chora para cortar a cebola e eu tô aqui em prantos aqui. Voluntários e frequentadores do templo fazem a massa do chapati, o pão indiano à base de farinha e água. A cada meia hora, uma multidão invade o refeitório. E ninguém fica de prato vazio. Brahmanes, da casta mais alta, ou Dalits, da mais baixa, são iguais na partilha do alimento. Esse é um lugar onde ninguém passa fome. Gente de todas as raças e religiões tem direito a um prato de comida. Para os Sikhs, servir ao homem é servir a Deus. Hoje no cardápio a gente tem aqui feijão com lentilha, batata doce e o chapati, que é o pão sem fermento. E a gente tem que comer exatamente como os indianos, com a mão. O restaurante funciona 24 horas por dia. Gente de outros países também é convidada para o banquete, inclusive do Brasil. Marília veio há 1 ano para a Índia trabalhar com tecnologia e experimentou o sabor da solidariedade. Num país como a Índia, é um dos poucos lugares que você vê igualdade. Tem as castas, tem as religiões, tem a diferença de línguas e aqui dentro eles não fazem nenhuma diferença. É um pedacinho de paz assim, que a gente tem às vezes. Vamos entrar na casa de uma família indiana e o sufoco do nosso repórter com o convite do encantador de serpentes. É no próximo bloco.
Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu na Índia. Saneamento básico e água tratada são um privilégio de uma minoria. 70% da população vivem em áreas rurais pobres, algumas com técnicas rudimentares de agricultura. Nessa casa do povo Gondi, em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Nas panelas, só lentilha e arroz doado pelo governo. Uma das filhas do casal pagou Onti, de 18